tudo no universo está girando, por que nos sentimos paralisados no tempo? A Terra está girando a mais de 1000 milhas por hora, girando constantemente sob seus pés. Ao mesmo tempo, ela orbita o Sol a quase 67 mil milhas por hora. E enquanto você respira agora, todo o sistema solar navega ao redor da Via Láctea a quase 490 mil milhas por hora. No entanto, de alguma forma, não sentimos nada disso. O café na sua xícara não ondula, o ar não arrasta, as estrelas parecem paradas. É uma das grandes ilusões da existência, um paradoxo de movimento e calma. Do menor elétron ao maior aglomerado de galáxias, tudo no universo gira. Átomos giram, planetas giram, galáxias se torcem em vastas espirais de luz e poeira. Até mesmo o próprio universo, de acordo com alguns modelos cosmológicos, pode ter uma sutil rotação global, escrita em seu próprio tecido. Mas por que, se tudo está em movimento, nos sentimos tão parados? A resposta começa com a inércia, um dos princípios mais silenciosos, porém poderosos, da física. Isaac Newton a descreveu pela primeira vez no 17º século. Um objeto em movimento permanece em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Esta lei é a razão secreta pela qual não sentimos o giro interminável da Terra. Estamos nos movendo com a Terra, não contra ela. Seu corpo, o ar ao seu redor, o oceano, as montanhas, tudo gira junto, preso em um único ritmo silencioso. Para sentir o movimento, você precisa de uma diferença, um empurrão, uma puxada, uma mudança. Mas não há tal mudança aqui. O giro da Terra é constante, suave e antigo. É o mesmo agora como era quando os primeiros humanos olharam para as estrelas. Astronautas também experimentam essa ilusão em uma escala maior. Em órbita, eles viajam a 17.500 milhas por hora, circulando o planeta a cada 90 minutos. No entanto, dentro da nave espacial, tudo parece calmo, sem resistência, sem atrito com o ar. O movimento parece quietude. Esse fenômeno tem um nome: movimento uniforme. É o mesmo princípio que permite que você tome chá em um avião viajando a 500 milhas por hora. Você e o avião se movem juntos. Somente quando a turbulência, uma mudança repentina, interrompe essa uniformidade, você sente o movimento. O movimento da Terra também é contínuo. Nenhuma vibração, nenhum atrito, nenhuma mudança repentina. E como o espaço é quase um vácuo perfeito, não há nada para nos lembrar que estamos girando a velocidades cósmicas. Neil deGrasse Tyson disse uma vez: estamos em uma rocha espacial que está orbitando uma estrela, que está orbitando uma galáxia, que está se movendo através do universo, e a chamamos de lar. É fácil esquecer, porque nossos sentidos nunca foram construídos para tais escalas. Nossos ouvidos internos, que detectam movimento e equilíbrio, evoluíram para lidar com caminhadas, corridas ou escaladas, não com a rotação de um planeta de milhares de milhas de largura. Eles respondem à aceleração, não à velocidade constante. É por isso que você sente o início de um carro, mas não seu cruzeiro. Na Terra, tudo se move com você. Não há começo nem fim, apenas um deslize eterno. No entanto, os cientistas podem medir esse movimento oculto com notável precisão. O pêndulo de Foucault, demonstrado pela primeira vez em 1851 por Léon Foucault, balança livremente para frente e para trás, enquanto o chão sob ele gira lentamente. Ele não precisa das estrelas para provar a rotação da Terra. Sua lenta torção, ao longo das horas, é o giro da Terra visualizado em silêncio. Se você já esteve perto de um desses pêndulos em um museu, viu o tempo e o movimento se fundirem, um balanço suave por vez. Em escala cósmica, essa rotação está longe de ser trivial. O giro da Terra define o dia e a noite,
estabiliza o campo magnético do planeta e nos protege da radiação solar. Sem ele, nosso mundo seria escaldado de um lado e congelado do outro. O Centro de Voo Espacial Goddard da NASA observa que a rotação do planeta tem desacelerado ligeiramente ao longo de bilhões de anos, principalmente devido à atração gravitacional da Lua, adicionando cerca de 1,7 milissegundos ao comprimento do dia de cada século. Então, mesmo em nossa quietude, a mudança, lenta, invisível, mas real. Quando olhamos mais profundamente, a rotação não é apenas um fenômeno terrestre, é uma assinatura cósmica. As estrelas se formam a partir do colapso de nuvens de gás e poeira, e à medida que encolhem, giram mais rápido. Uma conservação do momento angular. A mesma lei que faz uma patinadora artística girar mais rápido ao recolher os braços. Cada planeta herda esse momento. A rotação de 24 horas da Terra é um traço fossilizado daquele antigo redemoinho da criação. Até o Sol gira uma vez a cada 27 dias, arrastando seu campo magnético pelo espaço como fios brilhantes. E a Via Láctea, nosso lar galáctico, gira uma vez a cada 230 milhões de anos, carregando centenas de bilhões de estrelas em uma dança espiral que começou muito antes da existência do nosso planeta. O telescópio espacial James Webb, JWST, capturou galáxias tão distantes que sua luz viaja a mais de 13 bilhões de anos, e até essas galáxias primordiais mostram sinais de rotação. Cientistas da ESA, estudando essas formações iniciais, encontraram diferenças sutis na luz. Um lado ligeiramente desviado para o vermelho, o outro desviado para o azul. Uma assinatura reveladora de rotação. Parece que a tendência de girar está escrita no DNA do universo. Mas como tudo pode estar girando e ainda parecer tão parado? Parte da resposta reside na relatividade. Segundo Einstein, não existe movimento absoluto, apenas movimento relativo a outra coisa. Então, da nossa perspectiva na Terra, estamos em repouso e é o universo que se move. De outro referencial, o oposto é verdadeiro. Essa simetria é o que mantém a física consistente e o que torna nossa quietude uma ilusão de perspectiva. No espaço profundo, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional orbitam a Terra a quase 5 metros por segundo, mas experimentam ausência de peso, não movimento. Seu senso de para baixo muda a cada 90 minutos, mas suas mentes se adaptam. Nós também somos passageiros em movimento, adaptados à calma. Nossa quietude é uma forma de sobrevivência, um equilíbrio entre o que nossos sentidos podem suportar e o que o cosmos exige. Se pudéssemos, de alguma forma, sentir o movimento da Terra, a atração do Sol, o movimento da galáxia, nossa percepção do tempo se desvendaria. Porque movimento e tempo estão interligados. Assim como a rotação define dias e anos, ela também define o pulsar do cosmos. O tempo, como Carl Sagan disse uma vez, está tecido no próprio tecido do universo. E nós somos o fio. A quietude que você sente agora não é a ausência de movimento. É a harmonia de tudo se movendo junto. Então, quando você se deitar esta noite, sob o giro invisível das estrelas, lembre-se disso. Você não está parado. Você está deslizando por um rio cósmico gentilmente, constantemente, infinitamente. Cada momento de quietude é apenas o universo se movendo muito suavemente para você perceber. E nesse equilíbrio perfeito de movimento e calma, a vida encontra seu ritmo tranquilo. Respire lentamente. Você está girando, sempre esteve. E o silêncio que você ouve é o som de tudo se movendo junto. Agora, enquanto nos aprofundamos nesta história, vamos olhar para trás, para o momento antes do início do movimento. Quando o próprio universo deu sua primeira guinada,
é onde nosso próximo capítulo começa. Se você pudesse voltar no tempo, não séculos, não milênios, mas até o primeiro segundo após o Big Bang, o que veria? Haveria luz? Haveria som? Ou haveria apenas um movimento repentino, um redemoinho, uma torção, a primeira rotação de tudo o que existiria? A questão de quem ou o que deu ao universo seu primeiro giro não é uma questão de filosofia, mas de física. Ela está enterrada profundamente nas equações da cosmologia. Dentro dos primeiros momentos do tempo, quando a matéria, a energia e o próprio espaço começaram a se desenrolar. Os astrônomos chamam isso de Era de Planck, uma janela tão inicial, dentro de 10 elevado à potência de menos 43 segundos do Big Bang, que nossas leis atuais da física não podem descrevê-la completamente. Mas o pouco que podemos inferir sugere algo extraordinário. O universo pode ter nascido não em silêncio, mas em uma suave rotação. Hoje, cientistas estudando a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho remanescente do Big Bang, detectado por satélites como WMAP e Planck da ESA, encontraram minúsculas irregularidades, pequenas ondulações na temperatura, separadas por apenas alguns milionésimos de grau. Esses padrões nos dizem que o universo primordial não era perfeitamente uniforme. Havia pequenas diferenças, e essas diferenças se transformaram em tudo o que vemos hoje. Galáxias, estrelas, planetas e a própria vida. Mas alguns pesquisadores notaram algo mais estranho: um fraco alinhamento, uma espécie de torção em grande escala na distribuição dessas ondulações. Eles chamaram isso de eixo do mal. Um padrão misterioso que sugere que o universo, nas maiores escalas, pode ter tido uma direção preferencial de rotação. De acordo com os dados da missão WMAP da NASA e observações de acompanhamento do satélite Planck da ESA, esse alinhamento pode significar uma de duas coisas: ou um sutil artefato de medição, ou evidência de que todo o universo girou uma vez. Se verdadeiro, esse giro pode ter moldado tudo, desde os braços espirais das galáxias até a própria flecha do tempo. Como tal rotação poderia ter começado? A chave pode residir nas flutuações quânticas, minúsculas mudanças aleatórias na energia, que ocorreram quando o universo era menor que um átomo. Mesmo no vazio completo, essas flutuações ocorrem naturalmente. Como descreve o Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, os campos quânticos nunca estão perfeitamente parados. Eles tremem. Quando o Big Bang aconteceu, esses tremores foram esticados e amplificados pela inflação cósmica, uma breve, mas explosiva expansão, que fez o universo crescer mais rápido que a velocidade da luz. Esse rápido estiramento poderia ter transformado alguns desses tremores quânticos em movimentos giratórios. Os primeiros giros cósmicos. A teoria da inflação, proposta pelo físico Alan Guth em 1981, explica por que o universo parece tão suave e uniforme, mas ainda contém as sementes da estrutura. Mas nos últimos anos, dados dos experimentos Planck e Bicep, dois sugeriram que, durante a inflação, sutis modos rotacionais, conhecidos como modos B, podem ter existido nas ondas gravitacionais primordiais. Essas minúsculas curvas no espaço-tempo poderiam ser o registro fóssil da primeira rotação do universo. Elas mostram que o Big Bang não foi apenas uma explosão, mas um nascimento torcido. Que imprimiu giro em todas as escalas da matéria. E isso faz sentido quando olhamos para o que aconteceu a seguir. À medida que o universo se expandiu e esfriou, a matéria começou a se formar. Primeiro quarks e gluons, depois prótons e nêutrons, depois átomos. Cada um carregava minúsculas quantidades de momento angular. Quando a gravidade mais tarde os reuniu em nuvens e galáxias,
aquele momento angular antigo foi conservado. É o mesmo princípio que faz uma patinadora artística girar mais rápido ao recolher os braços. Na física, nada gira do nada. O movimento deve vir do movimento. E assim, o primeiro giro, por menor que fosse, teve que existir desde o começo. Astrônomos hoje podem ver as impressões digitais dessa rotação em galáxias distantes. Em 2011, pesquisadores do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica analisaram mais de 15.000 galáxias espirais e encontraram uma sutil preferência na direção de sua rotação, um desequilíbrio que pode remontar ao giro do universo primordial. Embora ainda não conclusivo, essa lateralidade do cosmos sugere que nosso universo pode não ser totalmente aleatório, afinal. Pode haver um ritmo oculto, uma guinada silenciosa que tudo ainda segue. Até a matéria escura, aquele andaime invisível que mantém as galáxias unidas, poderia carregar uma assinatura de giro. Simulações de computador do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA mostram que os halos de matéria escura se torcem e giram ao longo de bilhões de anos, guiando as galáxias visíveis dentro deles, como redemoinhos guiando folhas. Sem essa rotação, as galáxias se despedaçariam. É como se o universo primordial tivesse posto tudo para girar. E mesmo agora, os ecos desse movimento mantêm as estrelas em equilíbrio. Ainda assim, a pergunta sobre a origem permanece. Quem ou o que iniciou o giro? Os físicos se inclinam para uma resposta silenciosa: a quebra de simetria. Nas primeiras frações de segundo, forças que agora conhecemos como gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca estavam unidas. Mas à medida que o universo esfriou, elas começaram a se separar. Quando essa simetria foi quebrada, minúsculas assimetrias, pequenas imperfeições apareceram. Essas imperfeições, de acordo com a Agência Espacial Europeia, são o que permitiu que a estrutura, o movimento e o giro existissem. Em um universo perfeitamente equilibrado, nada poderia se mover. Mas em um ligeiramente desequilibrado, ele poderia dançar. Podemos ver esse princípio espelhado em todos os lugares. Na direção em que as galáxias giram, na maneira como os átomos rotacionam, até na maneira como os neutrinos têm uma preferência canhota. A natureza, parece, não é perfeitamente simétrica, e essa pequena falha é o que permite que tudo gire. Alguns cientistas até tentaram detectar se todo o universo está girando. Em 2020, o astrofísico Lior Shamir, da Universidade Estadual do Kansas, analisou mais de 200.000 galáxias do levantamento Sloan Digital Sky Survey. Ele descobriu que as galáxias em uma metade do céu tendem a girar mais em uma direção do que na outra, sugerindo um giro cósmico em grande escala. Como Shamir escreveu, o universo pode ter um padrão coletivo de movimento, uma direção preferencial que começou no universo primordial. Isso não significa que o cosmos está girando como um peão. Em vez disso, pode significar que o próprio tecido do espaço-tempo se torceu ligeiramente durante sua expansão. Mesmo uma torção sutil poderia se propagar por bilhões de anos-luz. Para nós parece invisível, mas em escala universal poderia moldar a geometria de tudo. Para testar essas teorias, a NASA e a ESA continuam a mapear o universo em detalhes crescentes. O telescópio espacial James Webb já está capturando a luz de galáxias que se formaram apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Alguns desses sistemas antigos já mostram rotação organizada, padrões espirais muito cedo na história cósmica para serem explicados pelo acaso. Isso significa que as sementes do giro foram plantadas quase imediatamente. O universo não teve que aprender a girar. Ele nasceu girando. Mesmo no nível quântico, o giro é fundamental.
Toda partícula, elétrons, prótons, nêutrons, carrega um spin intrínseco, uma propriedade inata da matéria, descrita pela mecânica quântica. Não é o tipo de giro que imaginamos fisicamente, mas uma rotação matemática mais profunda, codificada na própria função de onda. Como o físico Richard Feynman disse uma vez, o spin é uma das propriedades mais profundas da natureza. Não é que a partícula esteja literalmente girando. Ela simplesmente tem spin, assim como tem massa. Então, de certa forma, a rotação não foi adicionada depois. Ela fazia parte do projeto da existência. Quando você olha para o céu noturno, está vendo a herança desse movimento. O redemoinho de cada galáxia, a órbita de cada planeta, cada fóton de luz, todos descendem daquela primeira rotação cósmica. Sem ela, a matéria nunca se aglomeraria, as estrelas nunca se formariam e o tempo não teria ritmo. O movimento não é um acidente do universo, é seu pulsar. E embora nunca saibamos exatamente o que desencadeou esse primeiro giro, a evidência continua a sussurrar que ele sempre esteve lá, quieto, constante, invisível, mas escrito em tudo o que podemos ver. Como Jan Tauber, cosmólogo da ESA, disse uma vez, o universo carrega a memória não em palavras, mas em padrões de luz. E dentro desses padrões reside a fraca assinatura do primeiro movimento, uma torção mais antiga que o próprio tempo. Então, quando perguntamos quem fez o universo girar, a resposta mais honesta pode ser que o universo nunca aprendeu a se mover. Ele nasceu já em movimento. O giro não foi criado. Foi herdado. Respire. Os átomos em seu corpo também ainda estão girando com aquele primeiro impulso. Do menor elétron ao redemoinho da Via Láctea, a mesma rotação continua, ininterrupta, por quase 13,8 bilhões de anos. Não estamos separados desse movimento. Somos sua continuação. E enquanto avançamos nesta história, chegamos à próxima pergunta. Uma que flui naturalmente da última. Se a rotação moldou o nascimento do universo, poderia ser também a razão pela qual a própria vida existe? É para onde nos voltamos agora. Sem rotação, a Terra seria silenciosa, sem dia, sem noite, sem clima. Apenas um lado congelado e um lado escaldante. Um mundo morto, à deriva na luz. Mas porque ela gira, este planeta respira. Cada nascer do sol, cada onda, cada rajada de vento, todos vêm do mesmo antigo giro que começou 4,5 bilhões de anos atrás. O giro da Terra não é apenas um movimento. É um motor, um equilíbrio delicado que sustenta tudo o que conhecemos como vida. Do campo magnético que nos protege da radiação cósmica, aos ciclos de temperatura que nutrem oceanos e nuvens, a rotação molda nosso mundo de maneiras visíveis e invisíveis. De acordo com o Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, a velocidade de rotação do nosso planeta perto do Equador é de cerca de 1.037 milhas por hora, completando um giro completo a cada 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, o que os cientistas chamam de dia sideral. Este ritmo constante define o ritmo para todos os ciclos biológicos e ambientais na Terra. Toda planta, animal e corrente oceânica é sincronizada a ele. Um metrônomo invisível marcando sobre tudo o que está vivo. A primeira consequência da rotação da Terra é a alternância de dia e noite. Ela distribui a luz solar pela superfície, criando gradientes de temperatura que impulsionam o vento, as correntes e o clima. Sem essa rotação diária, um hemisfério assaria sob luz solar perpétua, enquanto o outro congelaria em escuridão eterna. A fronteira entre eles seria uma parede violenta de tempestades, uma zona de crepúsculo sem vida. Mas como a Terra gira, o Sol nasce e se põe, e a energia é compartilhada de forma suficientemente uniforme para permitir climas estáveis
e regiões habitáveis. A rotação também afeta o campo magnético da Terra, um dos escudos mais cruciais para a vida. Profundamente sob nossos pés, o núcleo líquido de ferro do planeta se move e se agita, gerando uma dínamo magnética. Como a missão multiescala magnetosférica da NASA a descreve, o campo magnético da Terra é criado pelo movimento do ferro fundido dentro de seu núcleo. Este campo desvia o vento solar, um fluxo de partículas carregadas constantemente emitidas pelo Sol. Sem ele, essas partículas arrancariam nossa atmosfera, muito parecido com o que aconteceu em Marte. O planeta vermelho gira uma vez a cada 24,6 horas, quase como a Terra. Mas seu núcleo menor e resfriado perdeu seu movimento fundido há muito tempo. Sem um campo magnético funcionando, seu ar foi lentamente erodido pela radiação do Sol, deixando para trás um deserto seco e congelado. Aqui na Terra, o campo magnético também molda as auroras, aquelas cortinas de luz suavemente brilhantes perto dos polos. Elas não são apenas beleza, são prova de proteção. Onde as linhas magnéticas se curvam e interagem com partículas solares carregadas, a luz nasce, um lembrete de que a rotação do nosso planeta ainda alimenta um campo de força invisível ao nosso redor. Mas a influência do giro não para na proteção e na luz solar. Ela também governa a própria atmosfera. Como a Terra gira, o ar que se move do Equador em direção aos polos se curva. Um fenômeno conhecido como efeito Coriolis. Esse efeito cria os vastos sistemas em espiral de ventos e correntes que definem nosso clima. É por isso que os furacões giram, porque os jatos de ar fluem e porque as correntes oceânicas transportam água quente e fria ao redor do globo. Sem o efeito Coriolis, os padrões climáticos entrariam em colapso no caos. As tempestades não se formariam e os climas não se equilibrariam. De fato, a velocidade de rotação de um planeta molda diretamente seu clima. O Escritório de Modelagem e Assimilação Global da NASA, GMO, simulou exoplanetas com giros mais lentos ou mais rápidos. Uma rotação mais lenta faz com que um lado superaqueça e o outro congele, enquanto uma rotação mais rápida pode gerar ventos extremos e dias mais curtos que perturbam a estabilidade atmosférica. O ritmo de 24 horas da Terra é quase perfeito, longo o suficiente para distribuir energia uniformemente, mas curto o suficiente para evitar o superaquecimento. A duração do dia também afeta a biologia. Organismos vivos desenvolveram relógios internos, ritmos circadianos que se alinham com a rotação do planeta. De acordo com pesquisas publicadas pelo Centro Nacional de Informações Biotecnológicas, NCBI, cada célula viva na Terra carrega um cronômetro molecular que se sincroniza com este ciclo de 24 horas. Este ritmo regula quando as plantas abrem suas folhas, quando os pássaros migram e até quando os humanos dormem. Se a Terra parasse de girar, essa harmonia biológica se quebraria. Luz e escuridão não se alternariam mais regularmente, e a vida, como a conhecemos, não poderia se adaptar. A rotação também moldou como a Lua se tornou nossa companheira. Bilhões de anos atrás, um objeto do tamanho de Marte, Theia, colidiu com a jovem Terra. O impacto enviou detritos para a órbita, que mais tarde se uniram para formar a Lua. A colisão também aumentou drasticamente o giro da Terra. Com o tempo, a gravidade da Lua tem desacelerado esse giro, alongando gradualmente nossos dias, de cerca de 6 horas, para o ciclo de 24 horas que temos agora. Forças de maré entre os dois corpos mantêm a inclinação axial do planeta estável, evitando oscilações climáticas extremas. A missão Gaia confirma que essa estabilidade é essencial para a habitabilidade a longo prazo.
Planetas que oscilam demais frequentemente experimentam variações climáticas catastróficas. A Lua e a Terra agora existem em um lento abraço gravitacional. As mesmas marés que moldam nossos oceanos também desaceleram nossa rotação em cerca de 1,7 milissegundos por século, conforme registrado pelo Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. É um lembrete de que até a duração do nosso dia, o pulsar do nosso mundo, está mudando gradualmente, um momento imperceptível por vez. Se olharmos para além do nosso planeta, descobrimos que a rotação desempenha um papel semelhante em outros mundos. Júpiter, por exemplo, gira uma vez a cada 9 horas e 56 minutos, tornando-o o planeta que gira mais rápido no sistema solar. Sua velocidade impulsiona poderosas correntes de jato e tempestades, incluindo a Grande Mancha Vermelha, um furacão maior que a Terra que tem durado séculos. A rotação ali cria caos, mas também estabilidade, distribuindo calor e moldando a beleza em faixas do planeta. Enquanto isso, Vênus, que gira ao contrário e extremamente lentamente, uma rotação completa a cada 243 dias terrestres, quase não tem campo magnético. Sua densa atmosfera de dióxido de carbono retém o calor em um efeito estufa descontrolado, tornando-o o planeta mais quente do sistema solar. A comparação é impressionante, muito rápido, e as tempestades dominam, muito lento, e a proteção desaparece. Até Marte, com um dia apenas 40 minutos mais longo que o nosso, mostra o que acontece quando o movimento interno se esvai. À medida que seu núcleo esfriou, seu campo magnético, antes forte, desapareceu, permitindo que a radiação solar removesse seu ar e água. Os fracos remanescentes de magnetismo ainda persistem na crosta, traços fantasmas de um giro que outrora sustentou um mundo dinâmico. A rotação, então, não é opcional para a habitabilidade, é fundamental. Em 2023, cientistas usando o telescópio espacial James Webb observaram exoplanetas como o WASP-39b e TRAPPIST-1e, descobrindo que aqueles com giro mensurável ou circulação atmosférica mostram sinais mais claros de equilíbrio químico e distribuição de temperatura. Sem rotação, a energia permanece presa ou perdida, criando ambientes instáveis. Como o programa de exploração de exoplanetas da NASA resume, a rotação desempenha um papel crítico na determinação do clima e da habitabilidade potencial de um planeta. A rotação também pode estar ligada à proteção magnética em mundos distantes. Um estudo de 2021 do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica observou que exoplanetas com giros rápidos tendem a manter núcleos metálicos fundidos por mais tempo, estendendo a vida de seus campos magnéticos. Esses campos, por sua vez, protegem as atmosferas e podem aumentar a probabilidade de água líquida na superfície, o ingrediente essencial da vida. Então, quando perguntamos se o giro tornou a vida possível, os dados dizem sim. A rotação molda tudo, desde a duração do dia de um planeta até seus gradientes de temperatura, atmosfera, clima e segurança magnética. A vida, parece, prospera não apesar do movimento, mas por causa dele. A velocidade de rotação do nosso mundo mudou ao longo de éons. No entanto, seus efeitos continuam a ecoar através do tempo. Ela controla o ritmo das marés, o crescimento das florestas, as migrações dos animais. Ela define nosso próprio senso de tempo, não como uma ideia abstrata, mas como o giro físico do mundo sob nós. Como o astrofísico Neil deGrasse Tyson disse uma vez, não estamos apenas no universo, somos do universo. A Terra gira e nós também. Tire um momento para refletir. Ouça esse giro. Cada rotação carrega o sussurro de 4,5 bilhões de anos de equilíbrio e movimento.
Se a Terra parasse de girar amanhã, os oceanos correriam para os polos. A atmosfera entraria em colapso no caos e o planeta perderia sua respiração. Mas esta noite, enquanto ele gira suavemente sobre você, tudo ainda funciona perfeitamente, silenciosamente, continuamente. Então, talvez não seja um exagero dizer que a rotação da Terra é o arquiteto silencioso da vida. O mesmo movimento cósmico que uma vez transformou poeira em um planeta, agora gira esse planeta em manhã, em vento, em chuva, em você. Agora, enquanto nos aprofundamos nesta jornada, vamos seguir essa rotação para fora, para onde o giro não molda mais a vida, mas começa a curvar algo ainda mais estranho. Porque além de uma certa velocidade, a rotação não apenas move a matéria, ela pode começar a torcer o próprio tempo. E é aí que nosso próximo capítulo começa. Quando a rotação atinge seu limite, ela deixa de ser movimento e se torna distorção. Em velocidades extremas, objetos em rotação não apenas se movem pelo espaço. Eles começam a puxar o próprio tempo. A teoria geral da relatividade de Einstein, publicada em 1915, previu que a gravidade e o movimento são inseparáveis. Duas expressões de como a massa curva o espaço-tempo. Quanto maior a energia ou o giro de um objeto, mais ele torce a geometria ao seu redor. Essa torção do espaço-tempo pela rotação é chamada de arrasto de quadros, e é uma das previsões mais sutis, belas e verificadas da física moderna. Imagine o espaço-tempo como um lago calmo. Quando um objeto massivo gira, como a Terra ou um buraco negro, ele agita esse lago, criando pequenos vórtices no próprio fluxo do tempo. Nesses redemoinhos, a direção do próprio tempo pode começar a se curvar. O físico da NASA, Francis Everett, que liderou o experimento Gravity Probe B, descreveu-o assim uma vez. À medida que a Terra gira, ela arrasta o espaço-tempo consigo, muito parecido com uma esfera giratória torcendo o mel, em que está imersa. O Gravity Probe B, lançado em 2004, usou 4 giroscópios ultra-precisos, orbitando 400 metros acima da Terra, para medir esse efeito. Após um ano de observação, a NASA confirmou que a rotação do nosso planeta arrasta o espaço-tempo em cerca de 0,00011 graus por ano. Isso pode parecer pequeno, mas corresponde às equações de Einstein com uma precisão extraordinária. Mesmo o nosso gentil planeta, girando uma vez a cada 24 horas, é capaz de dobrar o fluxo do tempo. Agora, imagine uma rotação bilhões de vezes mais rápida e um campo gravitacional bilhões de vezes mais forte. É o que acontece perto de uma estrela de nêutrons. Quando uma estrela massiva morre, ela colapsa sob sua própria gravidade, espremendo a matéria tão firmemente que prótons e elétrons se fundem em nêutrons. O resultado é um objeto de apenas cerca de 12 metros de largura, mas com uma massa maior que a do nosso Sol. Para conservar o momento angular, essas estrelas giram incrivelmente rápido, até 700 vezes por segundo. Os astrônomos as chamam de pulsares, porque seus polos magnéticos emitem feixes de radiação que varrem o espaço como faróis cósmicos. À medida que giram, criam os campos magnéticos mais fortes, conhecidos no universo, e torcem o espaço-tempo tão violentamente que até a luz tem dificuldade em viajar em linhas retas. O instrumento NICER da NASA, a bordo da Estação Espacial Internacional, mapeou essas distorções, mostrando que o tempo perto de um pulsar passa mais lentamente do que na Terra. Quanto mais forte o giro, mais lento o relógio. As equações de Einstein nos dizem que isso não é mágica. É dilatação gravitacional do tempo. O tempo corre mais lentamente, em regiões de gravidade mais forte ou movimento mais rápido.
Quando você está perto de um corpo massivo, em rotação, o próprio espaço-tempo é puxado para sua rotação. Você não pode ficar parado. Você é arrastado, como se o próprio universo estivesse girando você. Este fenômeno é especialmente extremo, perto de buracos negros de Kerr. Buracos negros que giram. Batizado em homenagem ao matemático Roy Kerr, que resolveu pela primeira vez as equações de Einstein para um buraco negro em rotação em 1963. Um buraco negro de Kerr é talvez a estrutura mais exótica que conhecemos. Ao contrário de um buraco negro simples e não giratório que apenas puxa tudo para dentro, um buraco negro de Kerr gira o espaço-tempo em torno de seu eixo. Perto o suficiente do horizonte de eventos, a velocidade dessa rotação se aproxima da velocidade da luz. Nada, nem mesmo o tempo, pode resistir a ser arrastado. A região fora do horizonte de eventos, onde esse arrasto de quadros ocorre, é chamada de ergosfera. Dentro dela, nada pode permanecer estacionário em relação ao espaço distante. Toda partícula, todo fóton, deve girar com o buraco negro. É como se o próprio espaço se tornasse líquido, girando em um vasto redemoinho invisível. Em 2021, usando o Observatório de Raios X Chandra da NASA, cientistas observaram matéria girando em espiral em torno de um buraco negro no centro da galáxia M87, confirmando que ele gira perto do limite previsto pela relatividade. Dentro desse redemoinho, o tempo se comporta de forma diferente. Se você pudesse pairar com segurança perto da ergosfera, um feito impossível por enquanto, seu relógio marcaria mais lentamente do que os da Terra. Para cada minuto que você experimenta, horas poderiam passar para o resto do universo. Einstein chamou isso de empenamento do tempo, uma consequência direta do movimento e da gravidade agindo juntos. Como ele escreveu uma vez, tempo e espaço são modos pelos quais pensamos, não condições nas quais vivemos. O telescópio Event Horizon da ESA, EHT, capturou a primeira imagem da sombra de um buraco negro em 2019 e, posteriormente, em 2021 e 2022, divulgou a imagem de Sagitário, a asterisco, o buraco negro supermassivo no centro de nossa galáxia. O anel luminoso que vemos não é luz do próprio buraco negro, mas de matéria girando em espiral ao seu redor, luz dobrada e atrasada pela curvatura do espaço-tempo. Esses arcos brilhantes são a prova visual de que a rotação e a gravidade juntas podem curvar não apenas a luz, mas o fluxo do tempo. As mesmas leis se aplicam em escalas menores também. Até satélites orbitando a Terra experimentam minúsculas diferenças de tempo. O Sistema de Posicionamento Global, GPS, deve corrigir constantemente a dilatação do tempo, induzida pela gravidade e pela velocidade. Se não fosse ajustado, os relógios do GPS se desviariam em 38 microsegundos por dia, o suficiente para causar erros de navegação de vários quilômetros. Então, mesmo aqui, onde o espaço-tempo parece calmo, a flexão do tempo não é teoria. É parte da vida diária. Quando astrofísicos simulam as regiões próximas a um buraco negro de Kerr, a matemática se torna de tirar o fôlego. A rotação pode torcer o espaço-tempo tão bruscamente que aparecem curvas de tempo fechadas, caminhos onde uma partícula poderia, em teoria, voltar a um ponto anterior no tempo. Se esses ciclos são fisicamente reais, permanece incerto, mas eles emergem naturalmente das equações de Einstein. Nesses ambientes extremos, passado e futuro perdem seu significado fixo. O telescópio espacial James Webb, com sua precisão infravermelha, agora observa os discos de acreção de quasares distantes, galáxias alimentadas por buracos negros supermassivos em rotação.
Os espectros do Doda WST mostram a luz desses discos, esticada e desviada para o vermelho, um sinal de que o tempo corre mais lentamente nessas regiões. Parte da luz que detectamos hoje deixou esses gigantes em rotação há mais de 13 bilhões de anos, o que significa que estamos observando o próprio tempo esticado através do cosmos. A rotação, ao que parece, não apenas molda a matéria, ela define como o tempo flui perto dela. Quanto mais rápido e denso o giro, maior a distorção do espaço-tempo. Do nosso gentil planeta aos violentos corações das galáxias, o universo usa o giro para esculpir tanto o movimento quanto o tempo. O que chamamos de agora é diferente em todos os lugares, dependendo de quão rápido e quão profundo o espaço-tempo local está girando. Até a luz, que normalmente viaja no limite de velocidade final do universo, é forçada a dobrar e desacelerar perto de massas em rotação. As missões NewStar e XMM Newton da NASA capturaram ecos de raios-x ao redor de buracos negros, luz brevemente presa em rotação antes de escapar. Nesses ecos, o tempo se estende como um fio macio, mensurável, previsível, mas infinitamente estranho. Pode-se perguntar, então, se o próprio universo está torcendo o tempo em grande escala. A rotação cósmica em grande escala poderia influenciar sutilmente a maneira como o tempo flui através de bilhões de anos-luz. Embora os dados cosmológicos atuais do satélite Planck, da ESA, não mostrem evidências fortes de giro universal, a questão permanece aberta. Mesmo a mais fraca torção em distâncias cósmicas pode deixar impressões digitais na polarização da luz antiga, indícios de que o próprio tempo tem uma direção preferencial. Como o físico Kip Thorne, coautor da Ciência de Interstellar, explicou no espaço-tempo distorcido perto de um buraco negro giratório, o futuro de um observador pode se tornar o passado de outro. A rotação não apenas dobra trajetórias, ela dobra a sequência de eventos, o próprio ritmo da existência. E, no entanto, apesar de toda a sua estranheza, o efeito é consistente e mensurável. A dilatação do tempo ao redor de corpos em rotação foi verificada por relógios atômicos, a bordo de aeronaves, satélites e em laboratórios de montanha. Quanto mais rápido você se move, ou mais profundamente você cai na gravidade, mais lento seu tempo flui. Não é uma ilusão. É o universo mantendo o equilíbrio perfeito. Então, sim, a rotação pode dobrar o tempo. Mas o que é ainda mais intrigante é porque essa dobra parece seguir um padrão, uma lei universal suave que liga movimento, gravidade e energia em um contínuo. Das equações de Einstein a cada satélite que tic-tac, tudo aponta para uma verdade. O universo não se move apenas através do tempo. Ele o cria através do movimento. Respire lentamente. Neste exato momento, seu próprio senso de tempo está ligado ao giro suave da Terra, à atração do Sol, ao giro da galáxia. Você está cercado por um movimento tão preciso que escreve os segundos que você vive. E se a rotação pode dobrar o tempo, o que acontece quando o tempo começa a controlar o giro? Esse é o mistério que aguarda em nosso próximo capítulo. Controla o tempo. Quem controla o giro? Cada segundo que você vive é moldado pelo movimento. O tic-tac do seu relógio, o pulso de um relógio atômico, até o ritmo do seu batimento cardíaco, tudo depende de algo girando. Elétrons giram dentro dos átomos. A Terra gira uma vez a cada 24 horas, e enquanto gira, ela arrasta o espaço-tempo o suficiente para mudar como o tempo flui. No Equador, onde a superfície da Terra se move mais rápido, cerca de 1.037 milhas por hora, os relógios correm ligeiramente mais lentos do que nos polos. Não é por causa da temperatura ou da pressão do ar.
é por causa da relatividade. A teoria de Einstein mostrou que movimento e gravidade podem esticar ou comprimir o tempo, dependendo de quão rápido e quão profundamente você está em um campo gravitacional. Então, sim, o giro controla o tempo, mas a pergunta permanece: quem ou o que controla o giro? Para responder a isso, os cientistas olham para os mais confiáveis guardiões do tempo que a humanidade já construiu, os relógios atômicos. Dentro deles, os elétrons giram em torno de núcleos atômicos em níveis de energia fixos. Quando eles saltam entre esses níveis, eles liberam fótons em uma frequência exata. Essa frequência, definida pelo átomo de Césio 133, define a duração de um segundo, 9.192.630.1.070 ciclos de radiação, correspondendo à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio 133. Essas palavras impressas pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas descrevem como cada segundo de sua vida é calibrado para um minúsculo giro atômico. A rotação dos elétrons dentro dos átomos é um tipo de giro quântico, não um giro físico, mas uma propriedade fundamental da matéria. Na mecânica quântica, as partículas carregam valores de giro que determinam como se comportam em campos magnéticos, como se ligam e até como obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, a regra de que nenhum par de elétrons pode ocupar o mesmo estado quântico. Então, em sua menor escala, a cronometragem depende do giro. Não do giro de um planeta, mas do momento angular interno dos próprios átomos. Mas assim como os giros atômicos governam o tempo dentro de nossos laboratórios, os giros planetários governam o tempo em um nível cósmico. A rotação da Terra define a duração de um dia, enquanto sua órbita ao redor do Sol define a duração de um ano. Esses movimentos não são fixos. Eles derivam lentamente. As forças de maré da Lua estão gradualmente desacelerando o giro da Terra, adicionando 1,7 milissegundos por século a cada dia. Para manter o tempo atômico e o tempo planetário sincronizados, os cientistas usam um sistema chamado segundos intercalares. Ocasionalmente, os relógios atômicos do mundo são ajustados em um segundo para se alinharem com a rotação natural do planeta. Em certo sentido, estamos constantemente recalibrando o tempo humano para corresponder ao giro cósmico da Terra. Se você comparar relógios em diferentes latitudes, as diferenças são mensuráveis. Um relógio colocado ao nível do mar, perto do Equador, movendo-se mais rapidamente devido ao giro da Terra, corre ligeiramente mais lento do que um colocado no alto das montanhas ou perto dos polos. Isso é a relatividade especial e geral em ação. Como a NASA explica, um relógio no Equador tic-tac mais lentamente do que um nos polos, porque está se movendo mais rápido e mais profundamente no potencial gravitacional da Terra. A diferença é minúscula, alguns nanosegundos por dia, mas real. O sistema GPS do seu telefone deve corrigir esse efeito constantemente. Cada um dos 24 satélites GPS orbita a Terra a cerca de 8.700 metros por hora, 12.500 metros acima da superfície. Em órbita, eles experimentam gravidade mais fraca e maior velocidade, fazendo com que seus relógios atômicos a bordo funcionem mais rápido em cerca de 38 microsegundos por dia. Se não fosse corrigido, isso causaria erros de navegação de vários quilômetros a se acumularem a cada poucas horas. Para manter o tempo consistente, os engenheiros combinam as equações de Einstein com medições do mundo real, ajustando literalmente a curvatura do espaço-tempo, causada pela rotação da Terra. Então, cada vez que você verifica um mapa
ou recebe um sinal de localização, você está testemunhando a relatividade em ação, uma colaboração silenciosa entre gravidade, movimento e giro. Mas quem iniciou o giro em primeiro lugar? Astrônomos o rastreiam até o momento angular, uma quantidade conservada na física, quando o Sistema Solar se formou 4,6 bilhões de anos atrás. Uma nuvem de gás e poeira colapsou sob a gravidade. À medida que encolhia, girava mais rápido, assim como uma patinadora puxando os braços. Aquele movimento primordial distribuiu o momento angular para tudo lá dentro. O Sol, os planetas, suas luas. Cada corpo ainda carrega uma porção daquela rotação antiga. Nenhuma força externa os mantém continuamente girando. Eles continuam por causa da inércia. A mesma lei que mantém um planeta em movimento até que algo o resista. No espaço, onde o atrito é quase ausente, os giros podem durar bilhões de anos. Então a resposta para quem controla o giro é ninguém. Uma vez posto em movimento, o universo não precisa de mão para continuar girando. Mas a relação entre o giro e o tempo se torna mais estranha quanto mais profundamente olhamos. Dentro dos átomos, o giro determina os estados de energia. Em escalas planetárias, o giro define os dias. Em escalas cósmicas, o giro arrasta o próprio tempo. E todos esses níveis estão conectados por uma lei. O momento angular é conservado. O tempo, nesse sentido, não é uma entidade independente. É um reflexo de como a energia e o giro interagem. Em 2016, a missão Gaia da ESA mapeou os movimentos precisos de mais de 1 bilhão de estrelas na Via Láctea. Os dados revelaram que toda a nossa galáxia gira uma vez a cada 230 milhões de anos, carregando o Sol e seus planetas em uma vasta espiral. A órbita de cada estrela contribui para um grande relógio cósmico, uma rotação marcando o ritmo do tempo galáctico. Assim como o giro atômico define segundos, o giro estelar define éons. Até o Sol gira uma vez a cada 27 dias em seu equador, mas não uniformemente. Seus polos giram mais lentamente, um fenômeno chamado rotação diferencial. Esse movimento de torção gera campos magnéticos que moldam as erupções solares e as ejeções de massa coronal. Quando essas tempestades magnéticas atingem a Terra, elas distorcem nosso próprio campo magnético e podem até afetar satélites e redes elétricas. Então, da escala atômica à escala solar, o giro não é passivo. Ele esculpe campos, define ritmos e interage com as próprias ferramentas que usamos para medir o tempo. A relatividade de Einstein ligou esses padrões lindamente. Em suas equações, a geometria do espaço-tempo depende da energia e do momento, incluindo o momento angular. Em outras palavras, o giro curva o tempo. Se você remover o giro, o espaço-tempo se torna mais simples, mais plano, menos dinâmico. Adicione o giro e ele se deforma gentilmente para os planetas, violentamente para os buracos negros. Poderíamos então dizer que o próprio tempo é registrado no movimento. O segundo está escrito no giro atômico, o dia no giro planetário, a época cósmica no giro galáctico. Tudo que se move mede, e tudo que mede se move. Em 2022, o telescópio espacial James Webb observou galáxias distantes, cuja luz viajou mais de 13 bilhões de anos. Mesmo nessas galáxias primordiais, astrônomos detectaram rotação, um sinal de que o momento angular existia quase imediatamente após o Big Bang. Isso significa que a lei que conecta giro e tempo está em operação desde os primeiros segundos do universo. O giro não é um produto do tempo, é parte do que dá ao tempo seu fluxo. Então, se o giro governa o tempo, e o giro em si surge naturalmente da conservação do movimento, então quem ou o que
o controla. A resposta mais precisa que a ciência pode oferecer é que o universo se controla. Cada giro é equilibrado por outro. Cada movimento de desaceleração é acompanhado por uma troca de momento em outro lugar. Até a menor partícula quântica obedece a essas mesmas equações, garantindo que o momento angular permaneça perfeitamente conservado através do espaço e do tempo. O laboratório de propulsão a jato da NASA o expressou simplesmente: as leis do movimento não mudam. O universo funciona em equilíbrio. O que se perde em um lugar é ganho em outro. Não há relógio mestre, nenhuma mão oculta. O próprio ato do movimento mantém sua própria cronometragem. O giro é, então, o giroscópio interno do universo. Sua maneira embutida de manter tudo alinhado. Dos seus átomos às estrelas acima, o mesmo princípio governa todas as escalas. Mesmo quando os sistemas se desintegram, colidem ou desaceleram, seu momento angular se transfere, mantendo o relógio cósmico funcionando. E assim, quando você pergunta quem controla o giro, o universo responde gentilmente: ninguém precisa. O movimento é autossustentável. É o equilíbrio silencioso que sustenta tanto o tempo quanto a existência. Respire. Os átomos dentro de você giram em harmonia com a Terra que gira, a Lua que orbita, a galáxia que espirala. Você já faz parte desse movimento. Cada batimento cardíaco, uma fração de um ritmo universal, que começou muito antes de relógios, calendários ou da própria luz. E enquanto esse ritmo continua, outra pergunta lentamente surge. Não muito boa. Uma que se estende além do movimento, para a estrutura do próprio cosmos. Se o universo depende de um equilíbrio perfeito, o que acontece quando essa simetria se quebra? É para onde nos dirigimos em seguida. Se tudo tivesse sido perfeitamente equilibrado, nada jamais teria se movido. Sem estrelas, sem átomos, sem tempo, apenas quietude, infinita e imutável. Mas o universo que conhecemos começou não com a perfeição, mas com uma pequena imperfeição, uma pequena rachadura na simetria que permitiu que tudo se desdobrasse. Na física, simetria significa que as leis da natureza se comportam da mesma forma em todas as direções, em todos os pontos e para cada observador. Quando a simetria se mantém perfeitamente, nada tem razão para mudar. Mas quando ela se quebra, mesmo que ligeiramente, o movimento aparece, a estrutura emerge e o tempo ganha direção. Como o Centro de Voo Espacial Goddard da NASA o descreve, o universo existe como o conhecemos, porque a simetria perfeita não durou. Vamos voltar para as primeiras frações de segundo, após o Big Bang. De acordo com o modelo padrão da física de partículas, o universo primordial era um plasma quente e denso, onde as 4 forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fraca, estavam unificadas. Mas à medida que o universo se expandiu e esfriou, essas forças começaram a se separar. Esse processo, chamado de quebra espontânea de simetria, moldou tudo, desde a estrutura dos átomos até o próprio tecido do espaço-tempo. A missão Planck mapeou a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho remanescente do Big Bang, e descobriu que era surpreendentemente uniforme, mas não perfeita. Pequenas variações na temperatura, apenas uma parte em 100.000, revelam os primeiros sinais de simetria quebrada. Essas minúsculas diferenças na densidade de energia, mais tarde, se transformaram em galáxias, estrelas e planetas. Sem essas flutuações, o universo permaneceria suave e estático, uma névoa infinita e sem características. Até a própria matéria deve sua existência à simetria quebrada. Quando o universo era jovem, ele criou matéria e antimatéria em quantidades quase iguais. Mas quase
é a chave. Para cada bilhão de partículas de antimatéria, havia 1 bilhão e 1 de matéria. Esse ligeiro desequilíbrio, conhecido como assimetria bariônica, significou que quando a matéria e a antimatéria se aniquilaram, uma pequena fração de matéria sobreviveu. Essa matéria restante se tornou as estrelas, os planetas e tudo o que vemos hoje. Em 1964, os físicos James Cronin e Val Fitch descobriram essa sutil assimetria no comportamento das partículas, um efeito agora chamado de violação CP. Seu experimento com cáons neutros mostrou que as leis da física tratam matéria e antimatéria ligeiramente diferente. Essa descoberta lhes rendeu o Prêmio Nobel e forneceu a primeira pista de que o universo prefere uma direção, um giro, um desequilíbrio. Como a divisão de física de partículas da ESA observa, sem a violação CP, o universo não conteria matéria, apenas luz. Então, de certa forma, a imperfeição tornou tudo possível. O mecanismo por trás desse desequilíbrio ainda está sendo estudado. No CERN, o grande colisor de hadrons investiga partículas como o bóson de Higgs, que desempenha um papel crucial na quebra da simetria eletrofraca. Quando o universo esfriou abaixo de uma temperatura crítica, cerca de 10 elevado à potência de menos 12 segundos após o Big Bang, o campo de Higgs ganhou um valor diferente de zero em todo o espaço. Esse campo dá massa às partículas e quebra a simetria entre luz e matéria. Costuma-se dizer que o campo de Higgs foi o que congelou o universo em sua forma atual, fixando as diferenças que tornaram a complexidade possível. Mas nem toda quebra de simetria é violenta. Às vezes é suave, como a maneira como um lápis perfeitamente equilibrado eventualmente cairá em uma direção. O universo pode ter escolhido uma direção para o tempo, de maneira semelhante. Na primeira instância, o tempo poderia ter fluído igualmente, para frente ou para trás. Mas uma minúscula flutuação, talvez na entropia, talvez na probabilidade quântica, o empurrou para frente, estabelecendo a flecha do tempo. Como o físico Sean Carroll escreveu uma vez, a flecha do tempo é o resultado de baixa entropia no início do universo, um estado de simetria quebrada que todos os momentos posteriores se lembram. Então, quando medimos o tempo, estamos realmente medindo o quão longe nos desviamos da simetria perfeita. Até a teia cósmica, a vasta estrutura de filamentos que conectam as galáxias, surge desse desequilíbrio. As imagens de campo profundo do JWST mostram galáxias se formando ao longo de filamentos invisíveis de matéria escura, que traçam as primeiras flutuações quânticas na densidade. Essas flutuações começaram como variações aleatórias, magnificadas pela inflação cósmica, momentos após o Big Bang. O que começou como minúsculas irregularidades se tornou a arquitetura do universo. Sem a simetria, a própria gravidade não funcionaria como funciona. Uma distribuição perfeitamente uniforme de matéria puxaria igualmente em todas as direções, não produzindo movimento. Mas com um ligeiro desequilíbrio, a gravidade poderia agir, agrupando a matéria em aglomerados, formando galáxias, estrelas e, eventualmente, planetas. A missão WMAP da NASA descreveu-o simplesmente. Se o universo primitivo tivesse sido perfeitamente homogêneo, nenhuma estrutura poderia ter se formado, nem galáxias, nem estrelas, nem vida. Mesmo no nível quântico, as partículas revelam o mesmo desequilíbrio. Neutrinos, por exemplo, são conhecidos por ter quiralidade. Todos eles giram na mesma direção canhota. Essa lateralidade do universo pode ser outro eco da quebra de simetria original. É um padrão que se repete das menores às maiores escalas, de giros subatômicos a rotações galácticas. Em todo lugar que olhamos, o universo mostra preferência.
Galáxias giram no sentido horário ou anti-horário em números desiguais. Moléculas da vida, como aminoácidos e açúcares, têm lateralidade, um viés chamado quiralidade, que subjaz a toda a biologia. Embora a vida tenha surgido bilhões de anos após o Big Bang, sua química ainda reflete a mesma assimetria antiga, escrita no tecido do cosmos. Essa conexão entre o desequilíbrio cósmico e a estrutura biológica fascina os cientistas. Um estudo de 2020 do Instituto de Astrobiologia da NASA sugeriu que a luz ultravioleta polarizada das primeiras estrelas pode ter destruído aminoácidos destros, deixando os canhotos dominarem na Terra. Se verdadeiro, então, até o giro molecular da vida deve sua direção à primeira simetria quebrada do universo. Mas talvez a demonstração mais elegante desse princípio resida na polarização do fundo cósmico de micro-ondas. O satélite Planck detectou minúsculos redemoinhos, polarização do modo B, que podem indicar ondas gravitacionais primordiais. Essas ondas seriam as impressões digitais da inflação, o primeiro giro mais rápido do universo, e o momento em que a simetria deu lugar ao movimento. Se confirmados, seriam evidências diretas de que o primeiro ato do universo foi quebrar o equilíbrio perfeito. Desde a forma como a luz se dobra, até a forma como as galáxias se alinham, tudo o que medimos aponta para aquele único princípio. A imperfeição impulsiona a criação. A simetria é elegante, mas frágil. Quebre-a ligeiramente, e o universo desperta. Como o físico teórico Murray Gell-Mann disse uma vez, se o mundo fosse perfeitamente simétrico, não haveria nada. São os desvios, as pequenas diferenças de energia, de movimento, de carga, que tornam a realidade possível. Quando observamos o universo através de telescópios como o JWST, o que realmente estamos vendo é o registro fóssil da simetria quebrada, o primeiro brilho de desequilíbrio que se tornou tempo, estrutura e luz. E dessa fraca imperfeição, tudo mais se seguiu. Galáxias, planetas, oceanos e o mundo tranquilo e giratório sob seus pés. Respire lentamente. Você é a prova viva da assimetria. É feito de matéria que uma vez superou seu irmão espelhado por apenas 1 em 1 bilhão. Cada átomo em seu corpo carrega o rastro desse viés cósmico, preservado desde os primeiros microsegundos da existência. Então sim, o universo começou porque a simetria se quebrou. A perfeição deu lugar ao movimento, e o movimento deu origem ao tempo. Uma pequena rachadura no equilíbrio criou tudo o que um dia giraria, brilharia ou respiraria. E enquanto seguimos esse primeiro desequilíbrio para fora, alcançamos um novo quebra-cabeça. Uma pergunta não sobre começos, mas sobre finais. Se as galáxias giram mais rápido do que deveriam, algo invisível deve estar as mantendo no lugar. E desse desequilíbrio, um novo mistério começa a girar. Um escondido na escuridão entre as galáxias. Galáxias giram em velocidades impossíveis. As estrelas em suas bordas externas se movem tão rápido que, por todas as leis da física, deveriam se desintegrar, espalhadas como faíscas de uma roda giratória. E ainda assim não o fazem. Algo invisível as está mantendo no lugar. Uma massa silenciosa que supera tudo o que podemos ver. Astrônomos a chamam de matéria escura. Ela não brilha, reflete ou absorve luz. Não colide, não derrete ou forma átomos. Mas ela gravita, ela puxa. E essa atração invisível impede que galáxias inteiras se despedacem. O mistério começou na década de 1930, quando o astrofísico suíço Fritz Zwicky estudou o aglomerado de Coma, uma vasta coleção de mais de 1000 galáxias à deriva, 320 milhões de anos-luz de distância. Zwicky mediu a velocidade com que as galáxias estavam se movendo e descobriu que sua massa visível, as estrelas, gás e poeira,
não era nem de perto o suficiente para mantê-las unidas. O aglomerado deveria ter se dispersado há muito tempo. Ele propôs algo chocante. Uma massa invisível deveria estar lá, fornecendo a gravidade que faltava. Ele a chamou de matéria escura. Por décadas, sua ideia permaneceu um sussurro, até a década de 1970, quando a astrônoma americana Vera Rubin começou a medir as curvas de rotação de galáxias espirais, usando dados do Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Rubin descobriu que as estrelas distantes dos centros galácticos estavam orbitando tão rápido quanto aquelas perto do núcleo. Uma descoberta que desafiou a física newtoniana. De acordo apenas com a gravidade, as velocidades orbitais deveriam diminuir à medida que você se afasta, assim como os planetas distantes do Sol se movem mais lentamente. Mas os gráficos de Rubin eram planos. Cada estrela, do centro à borda, movia-se quase na mesma velocidade. Algo invisível estava fornecendo gravidade extra por toda a galáxia, como a NASA mais tarde resumiu. As curvas de rotação das galáxias nos dizem que há muito mais massa do que aparenta. Essa massa, a matéria escura, agora parece compor cerca de 85% de toda a matéria do universo. Aproximadamente 5 vezes mais do que a matéria visível que forma estrelas, planetas e pessoas. Cientistas estimam que as galáxias se situam dentro de vastos halos de matéria escura, esferas invisíveis que se estendem muito além de suas bordas visíveis. Cada halo atua como um andaime, unindo estrelas e gás através da gravidade. Sem ele, galáxias como a Via Láctea se desintegrariam em poucos milhões de anos. Simulações do Centro de Voo Espacial, Goddard, da NASA, mostram que a matéria escura fornece a cola cósmica, que permite que as galáxias se formem, se fundam e persistam. A Agência Espacial Europeia, ESA, também tem observado essa estrutura invisível, através de lentes gravitacionais, a curvatura da luz por objetos massivos. Quando a luz de galáxias distantes passa perto de um aglomerado repleto de matéria escura, a massa invisível deforma o espaço-tempo, magnificando e distorcendo a luz de fundo em arcos graciosos. A missão Euclide, lançada em 2023, foi projetada para mapear esse efeito em bilhões de galáxias, criando o mapa tridimensional mais detalhado de matéria escura já feito. Mesmo antes do Euclide, o telescópio espacial Hubble nos deu vislumbres impressionantes dessas lentes cósmicas. Em 2006, o Hubble capturou o aglomerado Bullet, onde 2 aglomerados de galáxias haviam colidido. Imagens de raios-x do observatório Chandra da NASA mostraram que o gás quente, matéria comum, ficou para trás após a colisão. Mas quando os cientistas mapearam a massa total, usando lentes gravitacionais, a maior parte dela estava à frente, separada da matéria visível. Era uma prova clara de que a maior parte da massa era invisível, um componente independente e não visto do universo. A matéria escura não interage com a luz ou com forças eletromagnéticas, razão pela qual não pode ser vista diretamente. Ela interage apenas através da gravidade e, possivelmente, da força nuclear fraca. Os principais candidatos são partículas hipotéticas, como WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente, ou axions, ambos previstos por extensões do modelo padrão da física. Experimentos como o Shannon NT na Itália e o Lux Zeppelin na Dakota do Sul estão tentando detectar essas partículas através de raras colisões com núcleos atômicos. Até agora, nenhuma detecção confirmada foi feita, mas a busca continua silenciosamente no subsolo profundo, protegida dos raios cósmicos. Enquanto isso, o telescópio espacial de raios gama-fermi da NASA
buscou assinaturas sutis de aniquilação de matéria escura nos centros das galáxias. E o JWST começou a observar as fracas estruturas de galáxias no universo primitivo, menos de 400 milhões de anos após o Big Bang. Mesmo naquela tenra idade, as galáxias já mostravam rotação estável, sugerindo que os halos de matéria escura já estavam no lugar. Cientistas da ESA escreveram: a matéria escura deve ter se formado cedo, moldando o universo, muito antes de as primeiras estrelas se acenderem. Em escalas cósmicas, a matéria escura determina não apenas como as galáxias giram, mas como o universo evolui. Simulações de computador, como os projetos Illustres e Eagle da NASA, mostram que, sem matéria escura, as galáxias nunca se formariam. A matéria permaneceria uniformemente espalhada, incapaz de se agrupar sob a gravidade. A matéria escura forneceu o andaime invisível sobre o qual a matéria visível se condensou. É, como o astrofísico Neil deGrasse Tyson colocou, o maior mistério cósmico de nosso tempo, um universo sombrio segurando o nosso em seu domínio. Embora invisível, a matéria escura deixa um rastro em todos os lugares. Ela molda aglomerados de galáxias, influencia filamentos cósmicos e até afeta a maneira como o universo se expande. A matéria escura não emite radiação, mas sua gravidade retarda a expansão para fora, que começou com o Big Bang. Esse cabo de guerra cósmico entre a gravidade da matéria escura e a aceleração da energia escura define a estrutura em grande escala de tudo. Então, quão rápido as galáxias estão realmente girando? Tome nossa Via Láctea. O Sol orbita o centro galáctico a cerca de 514 mil milhas por hora, completando uma rotação a cada 230 milhões de anos. A essa velocidade, e dada a massa visível que podemos contabilizar, nossa galáxia deveria ter se despedaçado há muito tempo. Mas o halo de matéria escura que a cerca, estendendo-se talvez 200 mil anos-luz além do disco visível, adiciona a massa necessária para mantê-la inteira. Esse equilíbrio entre giro e gravidade é delicado. Se a matéria escura fosse apenas ligeiramente menos abundante, as galáxias se dispersariam. Se ligeiramente mais, elas colapsariam sob seu próprio peso. O satélite Planck da ESA estima a composição do universo como 68% de energia escura, 27% de matéria escura e apenas 5% de matéria comum. Então, tudo o que podemos ver, cada estrela, planeta e pessoa, responde por apenas 1/12 do que realmente existe. O que torna a matéria escura tão intrigante é que ela não se encaixa perfeitamente em nossa física conhecida. Podemos medir sua atração gravitacional, mapear sua distribuição e simular seus efeitos, mas ainda não conseguimos identificar o que ela é. Alguns físicos até sugerem que nossa compreensão da própria gravidade pode precisar de revisão. Teorias modificadas como MOND, dinâmica newtoniana modificada, e TeVeS tentam explicar a rotação das galáxias sem matéria escura. Mas até agora, a matéria escura permanece a explicação mais simples e consistente. Novas missões visam resolver esse enigma. O Euclide da ESA e o telescópio espacial Nancy Grace Roman da NASA trabalharão juntos para mapear bilhões de galáxias e medir como a matéria escura moldou seu crescimento ao longo de 13 bilhões de anos. Seu objetivo não é apenas entender a matéria escura, mas também revelar como ela interage, ou não, com a energia escura, a força misteriosa que impulsiona a expansão do universo. Até o telescópio espacial James Webb contribui para essa busca. Ao observar as galáxias mais antigas, o JWST permite que os cientistas testem se a matéria escura se comporta da mesma forma ao longo do tempo
cósmico. Se a formação desses sistemas primitivos corresponder aos modelos atuais, isso fortalece a tese de que a mão invisível da matéria escura sempre esteve em ação. É estranho pensar que o que mantém as galáxias inteiras é algo que não podemos ver ou tocar. No entanto, sua melodia gravitacional mantém o cosmos em sintonia. Sem ela, o universo perderia sua forma, suas estrelas lançadas na escuridão, seus aglomerados sem limites. A matéria escura é a arquitetura silenciosa da existência, uma estrutura feita não de luz, mas de estabilidade. Respire. Cada estrela que você já viu, cada galáxia que cruza seu telescópio, está equilibrada sobre algo invisível. Você está vivendo em um universo mantido unido por sombras, forças que agem sem serem vistas, guiando o movimento de tudo o que gira. E enquanto traçamos essa mão invisível através da escuridão, começamos a notar algo ainda mais estranho. Se a matéria escura mantém as galáxias unidas, poderia ela também ter moldado a direção da própria vida, até o giro das moléculas? Talvez a mesma força oculta que liga as galáxias também deixou sua impressão digital dentro das espirais da vida. Um rastro que estamos prestes a descobrir. Todo ser vivo na Terra é ligeiramente torcido. Seu DNA espirala para a direita. Os aminoácidos que constroem cada célula do seu corpo se dobram para a esquerda. Essa lateralidade, chamada quiralidade, é um dos mistérios mais profundos da biologia. Significa que a vida, até sua menor forma molecular, tem uma direção preferencial, um viés, um giro. Na química, quiralidade significa lateralidade. Assim como suas mãos esquerda e direita são imagens espelhadas, que não podem ser perfeitamente alinhadas. Certas moléculas existem em duas formas, uma canhota e outra destra. Na maioria das reações químicas, ambas as versões podem se formar igualmente. Mas em organismos vivos, apenas uma mão é sempre escolhida. DNA e RNA sempre giram para a direita. Aminoácidos que formam proteínas sempre giram para a esquerda. É como se, há muito tempo, a vida tivesse tomado uma decisão permanente e seguido esse giro desde então. Cientistas passaram décadas tentando entender o porquê. Se a química por si só pode produzir ambas as direções igualmente, então algo fora da biologia deve ter impulsionado a vida para um lado. Uma possível pista vem da luz de estrelas antigas. Ondas de luz podem ser polarizadas, o que significa que elas oscilam mais fortemente em uma direção do que em outra. No universo primordial, estrelas jovens e massivas emitiam intensa radiação ultravioleta, que se tornava circularmente polarizada ao se espalhar através de nuvens de poeira magnética. De acordo com estudos conduzidos pelo Instituto de Astrobiologia da NASA e pelo Centro de Pesquisa Ames, essa luz polarizada poderia destruir seletivamente um tipo de aminoácido mais do que o outro. Ao longo de milhões de anos, essa sutil preferência pode ter semeado a lateralidade da própria vida. A missão Rosetta, da Agência Espacial Europeia, adicionou evidências a essa teoria. Quando o módulo de pouso Philae da Rosetta aterrissou no cometa 67P Churyumov-Gerasimenko em 2014, detectou moléculas orgânicas complexas, incluindo precursores de aminoácidos. A análise de sua estrutura mostrou sinais de assimetria, sugerindo que o viés quiral pode ter existido antes que a vida começasse na Terra. Isso significa que a direção das moléculas da vida pode ter sido herdada da química interestelar, moldada pela luz e movimento cósmicos, muito antes mesmo de nosso planeta se formar. Outra pista vem dos meteoritos. Em 1969, o meteorito Murchison caiu na Austrália. Ele continha mais de 70 aminoácidos diferentes, e cientistas, mais tarde,
descobriram um ligeiro excesso de formas canhotas. Como o Centro Espacial Johnson da NASA explicou, o meteorito Murchison preserva impressões digitais químicas de antes da formação do Sistema Solar. Essas impressões digitais mostram que o universo já tinha uma direção molecular preferida, uma que a vida adotaria mais tarde. Por que canhoto para aminoácidos e destro para DNA? Pode ser mais do que coincidência. Alguns pesquisadores acreditam que as orientações opostas, na verdade, se complementam. Uma determinando a estrutura, a outra a estabilidade. Aminoácidos canhotos dobram proteínas, que podem se ligar perfeitamente a ácidos nucleicos destros, formando a harmonia bioquímica que sustenta a vida. Inverta essa orientação e a química simplesmente não funciona com a mesma eficiência. Ainda assim, essa assimetria não surgiu aleatoriamente. Ela pode remontar aos primeiros desequilíbrios quânticos, flutuações de energia e spin que ocorreram em microsegundos após o Big Bang. Experimentos no CERN e no Fermilab confirmaram que algumas partículas subatômicas, como os neutrinos, sempre giram na direção canhota. Essa lateralidade universal, ou violação de paridade, mostra que nem mesmo a física fundamental é perfeitamente simétrica. Em 1956, os físicos Tian-Xun Wu e Tsung-Dao Lee provaram isso através de seu histórico experimento de decaimento beta. Eles mostraram que a força nuclear fraca, uma das 4 forças fundamentais, não trata esquerda e direita igualmente. Como a própria Wu descreveu, a natureza não é tão simétrica quanto parece. Se até as forças básicas do universo favorecem um giro em detrimento de outro, então não é difícil imaginar que as moléculas da vida também herdaram essa preferência cósmica. Na Terra, esse padrão continua em todos os lugares que olhamos. Dos braços giratórios dos furacões ao crescimento em espiral das conchas, o giro e a assimetria são parte integrante do design da natureza. O efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, determina a direção de tempestades de grande escala. Anti-horário no hemisfério norte, horário no hemisfério sul. Até o campo magnético do nosso planeta tem uma polaridade definida, invertendo-se ocasionalmente, mas nunca perdendo seu senso de direção. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais esse viés cósmico reaparece. Em 2011, o astrônomo Lior Shamir analisou dezenas de milhares de galáxias usando dados do Sloan Digital Sky Survey. Ele encontrou uma pequena, mas significativa, diferença no número de galáxias girando no sentido horário versus anti-horário. Esse desequilíbrio sugeriu um padrão direcional em grande escala, talvez uma relíquia do giro inicial do universo. Se verdadeiro, então a mesma assimetria que governa as galáxias pode ecoar até as estruturas moleculares da vida. Essa conexão entre o movimento cósmico e a bioquímica fascinou os cientistas por décadas. Um estudo de 2021 do Instituto de Tecnologia de Tóquio simulou os efeitos da luz polarizada circularmente em aminoácidos no ambiente interestelar. Eles descobriram que mesmo um pequeno desequilíbrio no giro dos fótons poderia levar a uma diferença mensurável na quiralidade molecular. Em outras palavras, a luz moldada pela rotação cósmica pode ter literalmente definido a direção da vida. É fácil esquecer que a própria luz carrega spin. Os fótons possuem spin 1, o que determina como eles se polarizam e interagem com a matéria. Quando a luz das estrelas primitivas passava por campos magnéticos torcidos pela rotação, esse spin podia imprimir um viés nas moléculas que tocava. Até os grãos de poeira mais simples, flutuando entre as estrelas, podem ter sido polarizados pelo movimento galáctico, espalhando a luz de uma forma que favorecia
uma mão molecular, em detrimento da outra. O telescópio espacial James Webb está agora estudando orgânicos complexos em regiões de formação estelar, como a nuvem molecular Taurus e a nebulosa de Órion. Os instrumentos infravermelhos do JWST detectaram compostos prebióticos, incluindo cadeias de carbono e nitrilos, formando-se sob a influência da luz estelar polarizada. Essas observações sugerem que as sementes químicas da vida herdam naturalmente a direcionalidade de seu ambiente cósmico. A análise de sua estrutura mostrou sinais de assimetria, sugerindo que o viés quiral pode ter existido antes que a vida começasse na Terra. Isso significa que a direção das moléculas da vida pode ter sido herdada da química interestelar, moldada pela luz e movimento cósmicos, muito antes mesmo de nosso planeta se formar. Outra pista vem dos meteoritos. Em 1969, o meteorito Murchison caiu na Austrália. Ele continha mais de 70 aminoácidos diferentes, e cientistas, mais tarde, descobriram um ligeiro excesso de formas canhotas. Como o Centro Espacial Johnson da NASA explicou, o meteorito Murchison preserva impressões digitais químicas de antes da formação do Sistema Solar. Essas impressões digitais mostram que o universo já tinha uma direção molecular preferida, uma que a vida adotaria mais tarde. Por que canhoto para aminoácidos e destro para DNA? Pode ser mais do que coincidência. Alguns pesquisadores acreditam que as orientações opostas, na verdade, se complementam. Uma determinando a estrutura, a outra a estabilidade. Aminoácidos canhotos dobram proteínas, que podem se ligar perfeitamente a ácidos nucleicos destros, formando a harmonia bioquímica que sustenta a vida. Inverta essa orientação e a química simplesmente não funciona com a mesma eficiência. Ainda assim, essa assimetria não surgiu aleatoriamente. Ela pode remontar aos primeiros desequilíbrios quânticos, flutuações de energia e spin que ocorreram em microsegundos após o Big Bang. Experimentos no CERN e no Fermilab confirmaram que algumas partículas subatômicas, como os neutrinos, sempre giram na direção canhota. Essa lateralidade universal, ou violação de paridade, mostra que nem mesmo a física fundamental é perfeitamente simétrica. Em 1956, os físicos Tian-Chung Wu e Tsung-Dao Lee provaram isso através de seu histórico experimento de decaimento beta. Eles mostraram que a força nuclear fraca, uma das 4 forças fundamentais, não trata esquerda e direita igualmente. Como a própria Wu descreveu, a natureza não é tão simétrica quanto parece. Se até as forças básicas do universo favorecem um giro em detrimento de outro, então não é difícil imaginar que as moléculas da vida também herdaram essa preferência cósmica. Na Terra, esse padrão continua em todos os lugares que olhamos. Dos braços giratórios dos furacões ao crescimento em espiral das conchas, o giro e a assimetria são parte integrante do design da natureza. O efeito Coriolis, causado pela rotação da Terra, determina a direção de tempestades de grande escala. Anti-horário no hemisfério norte, horário no hemisfério sul. Até o campo magnético do nosso planeta tem uma polaridade definida, invertendo-se ocasionalmente, mas nunca perdendo seu senso de direção. Quanto mais longe olhamos no espaço, mais esse viés cósmico reaparece. Em 2011, o astrônomo Lior Shamir analisou dezenas de milhares de galáxias usando dados do Sloan Digital Sky Survey. Ele encontrou uma pequena, mas significativa, diferença no número de galáxias girando no sentido horário versus anti-horário. Esse desequilíbrio sugeriu um padrão direcional em grande escala, talvez uma relíquia do giro inicial do universo. Se verdadeiro,
Então a mesma assimetria que governa as galáxias pode ecoar até as estruturas moleculares da vida. Essa conexão entre o movimento cósmico e a bioquímica fascinou os cientistas por décadas. Um estudo de 2021 do Instituto de Tecnologia de Tóquio simulou os efeitos da luz polarizada circularmente em aminoácidos no ambiente interestelar. Eles descobriram que mesmo um pequeno desequilíbrio no giro dos fótons poderia levar a uma diferença mensurável na quiralidade molecular. Em outras palavras, a luz moldada pela rotação cósmica pode ter literalmente definido a direção da vida. É fácil esquecer que a própria luz carrega spin. Os fótons possuem spin ion, o que determina como eles se polarizam e interagem com a matéria. Quando a luz das estrelas primitivas passava por campos magnéticos torcidos pela rotação, esse spin podia imprimir um viés nas moléculas que tocava. Até os grãos de poeira mais simples, flutuando entre as estrelas, podem ter sido polarizados pelo movimento galáctico, espalhando a luz de uma forma que favorecia uma mão molecular em detrimento da outra. O telescópio espacial James Webb está agora estudando orgânicos complexos em regiões de formação estelar como a nuvem molecular Taurus e a nebulosa de Órion. Os instrumentos infravermelhos do JWST detectaram compostos pré-bióticos, incluindo cadeias de carbono e nitrilos, formando-se sob a influência da luz estelar polarizada. Essas observações sugerem que as sementes químicas da vida herdam naturalmente a direcionalidade de seu ambiente cósmico. Sua rotação combinada se estabelecerá em uma única galáxia elíptica massiva e quase imóvel. Mas o giro não desaparece quando as estrelas se apagam. Ele se transforma. Quando uma estrela massiva morre, ela colapsa para dentro, conservando o momento angular e girando mais rápido do que nunca. Isso cria estrelas de nêutrons, objetos do tamanho de cidades que podem girar centenas de vezes por segundo. O instrumento NICER da NASA, na Estação Espacial Internacional, observou pulsares girando 716 vezes por segundo, seus feixes varrendo o espaço com a precisão de relógios atômicos. No entanto, até mesmo esses faróis cósmicos eventualmente desaceleram, irradiando energia como ondas gravitacionais e campos magnéticos. À medida que o tempo se expande ainda mais, a rotação se torna escassa. As estrelas se apagam. Buracos negros, os últimos grandes motores de giro, evaporam lentamente através da radiação Hawking. Em 1974, Stephen Hawking previu que nem mesmo os buracos negros são eternos. Eles vazam energia e perdem momento angular em escalas de tempo inimagináveis. Um buraco negro giratório, conhecido como buraco negro de Kerr, transfere gradualmente sua rotação para o espaço circundante, deixando fracas ondulações de energia que se estendem pelo universo. A missão LISA, planejada para a década de 2030, detectará esses sussurros gravitacionais, ondas causadas por buracos negros giratórios que se fundem e desaparecem. Cada detecção será um registro da rotação, sendo liberada no espaço-tempo, ecoando por bilhões de anos-luz. Mesmo quando os próprios buracos negros se forem, sua memória rotacional permanecerá impressa na geometria do universo. Então, o universo realmente parará de girar? Não completamente. O momento angular não pode ser destruído, apenas espalhado mais fino, compartilhado entre um mar cada vez maior de partículas. Como a NASA explica, em um sistema isolado, o momento angular é conservado. O universo, nesse sentido, nunca para de se mover. Ele apenas redistribui o movimento. Ainda assim, pode chegar uma era em que o movimento se torne imperceptível. No futuro distante, muito depois de as últimas estrelas terem morrido e as galáxias desaparecido,
o universo entrará no que os físicos chamam de morte térmica. A energia será distribuída uniformemente. Não haverá gradientes de temperatura, nenhum fluxo, nenhuma razão para nada se mover. A rotação persistirá matematicamente, mas sem contraste ou estrutura, não terá significado. Alguns cosmólogos, incluindo Lawrence Krauss e Brian Greene, descrevem isso como o silêncio cósmico, a calma final após cada vibração, cada órbita, cada giro. Nessa época distante, os próprios prótons podem decair e os buracos negros podem se desvanecer em explosões de radiação. Apenas fracos fótons de fundo e neutrinos derivarão infinitamente pelo espaço, carregando os últimos vestígios da outrora grandiosa rotação do universo. O telescópio espacial. James Webb perscruta profundamente o passado, mas também nos lembra do futuro do universo. Cada galáxia antiga que ele observa é outro tique para trás no relógio cósmico, mostrando-nos como a rotação uma vez definiu a estrutura. Em suas imagens, vemos tanto começos quanto finais, movimento aceso pelo desequilíbrio e movimento se desvanecendo na quietude. Mesmo assim, o giro deixa impressões digitais que não podem ser apagadas. Desde a polarização da radiação cósmica de fundo em micro-ondas até a curvatura do espaço-tempo ao redor de estrelas moribundas, a memória do movimento permanece codificada no design do universo. Não é o movimento que perdemos, apenas a força para notá-lo. Respire profunda e lentamente. Neste exato momento, o núcleo da Terra ainda gira. As estrelas ainda orbitam e a Via Láctea ainda navega pela escuridão. Todo movimento que você conhece é um lampejo daquela antiga rotação, uma que o superará, mas não a eternidade. E quando essa eternidade chegar, quando o último giro finalmente se estender ao silêncio, algo mais ainda permanecerá. Não o movimento, mas a memória do movimento. Porque mesmo quando o universo esquecer como girar, sua geometria ainda se lembrará de que um dia o fez. À medida que nos aproximamos desse horizonte de quietude, outra questão se desenrola silenciosamente. Se cada átomo, cada planeta, cada galáxia está desacelerando, o que isso nos torna? Aqueles que ainda se movem dentro dela. É aí que nossa próxima história começa. Com o movimento não do cosmos, mas da própria consciência. Cada átomo dentro de você está girando. Os elétrons orbitando seus núcleos. Os prótons e nêutrons dentro deles. Os quarks no seu interior. Todos estão envolvidos em um movimento incessante. Esse movimento não é aleatório. É uma continuação. O fraco eco da primeira rotação do universo. Quando você se move, quando você respira, quando seu coração bate, você não está separado do cosmos. Você faz parte da sua memória mais antiga, o próprio movimento. Na física, o momento angular é a persistência do giro, a regra que mantém o movimento vivo. É por isso que as galáxias ainda giram, porque os planetas ainda orbitam e porque os átomos ainda vibram depois de 13,8 bilhões de anos. De acordo com o Centro de Voo Espacial Goddard da NASA, o momento angular não pode ser destruído, apenas transferido ou compartilhado. Isso significa que todo giro no universo, do maior ao menor, é uma continuação da mesma rotação original que começou no Big Bang. No início, o universo não estava parado. Medições do satélite Planck da ESA mostram que a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o fraco brilho remanescente do Big Bang, carrega sutis anisotropias, pequenas diferenças direcionais de temperatura. Alguns cosmólogos interpretam isso como traços do primeiro momento angular do universo, a torção original que colocou tudo em movimento. Esse giro primordial nunca desapareceu. Ele se fragmentou
espalhando-se por escalas de galáxias a átomos. Quando as estrelas se formam, nuvens de hidrogênio e hélio colapsam sob a gravidade. À medida que encolhem, giram mais rápido, conservando o momento angular como um patinador de gelo que puxa os braços. Essa mesma regra dá origem a discos de acreção ao redor de jovens estrelas, sistemas planetários e até buracos negros. Cada planeta, cada lua, carrega um fragmento desse giro em sua órbita. E dentro desses planetas, dentro de cada rocha, oceano e célula viva, o padrão continua em escalas menores. Nossos átomos também guardam memória rotacional. Os elétrons que definem as ligações químicas obedecem à propriedade quântica de spin, um momento angular fundamental intrínseco a todas as partículas. Esse spin não é um giro literal, mas um estado quântico, um valor que determina como as partículas interagem com campos magnéticos. Sem ele, a química não existiria. A iniciativa de laboratório quântico da NASA descreve o spin como o motor da estrutura atômica, a diferença entre o caos e a estabilidade. Nesse sentido, pode-se dizer que cada pedaço de matéria carrega uma coreografia antiga. O giro das partículas leva a campos magnéticos, que levam à estrutura, que leva a estrelas e planetas, e, finalmente, à vida. Seus neurônios disparam usando potenciais elétricos moldados por esses mesmos campos. Cada pensamento que cruza sua mente é um alinhamento de partículas carregadas, uma espécie de movimento ordenado. Então, quando perguntamos se a consciência poderia ser o universo lembrando seu movimento, a pergunta não é poética, é físico. Cada onda cerebral, cada sinal é construído sobre rotações que existem desde o início dos tempos. Os campos magnéticos gerados por seus neurônios são fracos ecos dos mesmos princípios eletromagnéticos que guiam pulsares e magnetares. Como o astrofísico Neil deGrasse Tyson disse, não estamos no universo. Fazemos parte do universo e o universo está em nós. De um ponto de vista científico, a memória é uma forma de preservação de padrões, informações codificadas em estados físicos. Átomos lembram através da orientação do spin. Células lembram através da estrutura molecular. Estrelas lembram através das curvas de rotação. E o universo lembra através da própria geometria do espaço-tempo. A relatividade geral de Einstein ensina que energia e momento moldam a curvatura do espaço-tempo. Todo movimento, toda rotação deixa uma pequena indentação, um redemoinho na geometria da realidade. Isso é conhecido como arrasto de quadros, confirmado pelo experimento Gravity Probe B da NASA em 2011. A sonda mediu como a rotação da Terra torce sutilmente o espaço-tempo circundante como uma colher mexendo mel. Provou que o giro não se confina a objetos. Ele se estende ao próprio tecido do cosmos. De maneira semelhante, até seus movimentos, embora infinitesimais, também perturbam o espaço-tempo, ainda que ligeiramente. A diferença é apenas a escala. Os átomos do seu corpo giram bilhões de vezes por segundo, gerando interações magnéticas mensuráveis por sensores quânticos. Cada microrotação contribui para o registro contínuo de movimento, que começou muito antes da existência da humanidade. Se todo movimento deixa vestígios no espaço-tempo, então talvez o que chamamos de consciência seja a maneira como o universo percebe esses vestígios através de nós. Não como emoção ou espírito, mas como continuidade física, matéria reconhecendo sua própria persistência. A consciência, nesse sentido puramente científico, é a capacidade do sistema de refletir seu estado interno. E essa reflexão está escrita no movimento. Até a luz, a mensageira do cosmos, carrega momento angular. Os fótons possuem spin 1, que determina como eles polarizam e interagem com a matéria.
Padrões de polarização em todo o fundo cósmico de micro-ondas atuam como o registro mais antigo da memória rotacional em existência. O satélite Planck da ESA e a missão WMAP da NASA mapearam esses redemoinhos em detalhes requintados, mostrando fracos padrões de modo B, assinaturas de ondas gravitacionais primordiais que se propagam do primeiro movimento do universo. Então, quando você olha para a luz das estrelas, está literalmente vendo a memória do giro, luz torcida e esticada por bilhões de anos de movimento. E essa luz entra em seus olhos, desencadeia reações químicas e se torna parte do seu próprio movimento neural. Dessa forma, o universo não apenas lembra seu giro, ele continua a experimentá-lo através de cada observador que cria. Mesmo enquanto o cosmos se expande e esfria, esses vestígios persistem. As galáxias podem desacelerar, mas seu momento angular nunca desaparece. Ele é passado para o gás intergaláctico, para os halos de matéria escura, para a radiação. O JWST detectou fracos filamentos de gás se estendendo entre galáxias antigas, estruturas moldadas por essas mesmas transferências de giro. Cada fiapo de matéria ainda se move ao ritmo estabelecido 13,8 bilhões de anos atrás. E quando as últimas estrelas se apagarem e o movimento se tornar silêncio, esses padrões codificados em ondas gravitacionais, spin de partículas e luz congelada ainda se propagarão fracamente pelo espaço vazio. Eles não se foram. Estão escritos na forma de tudo o que permanece. Como fósseis de rotação, eles formam o tipo mais profundo de memória do universo. Movimento preservado como geometria. Carl Sagan uma vez refletiu: o cosmos está dentro de nós. Somos feitos de matéria estelar. Somos uma maneira de o universo se conhecer. Na linguagem da física, esse conhecimento não é místico. É através do movimento, da energia e do giro. O universo codifica e recupera continuamente sua própria história. Respire lentamente. Cada átomo dentro de você continua a girar. O mesmo giro que uma vez acendeu as primeiras estrelas. Você é um arquivo em movimento, uma parte viva da memória contínua do universo. E enquanto seguimos essa ideia de que o movimento pode ser o cosmos se lembrando, um novo horizonte se abre. Porque se a memória é movimento, então talvez o que chamamos de vida seja o breve momento em que o universo pausa tempo suficiente para perceber que ainda está girando. Isso, caro ouvinte, é onde nosso próximo capítulo começa silenciosamente. Se esta jornada tranquila lhe trouxe um pequeno momento de paz, sou profundamente grato por você tê-la passado aqui comigo. Um curtir gentil ou um toque suave em inscrever-se significa mais do que você pode imaginar. É o que me mantém criando essas canções de ninar cósmicas para mentes errantes como a sua. E se você for gentil o suficiente, por favor me diga nos comentários onde você está esta noite e que horas são onde você está ouvindo. Adoro ver o quão longe essas aventuras tranquilas viajam pelo mundo, de um canto sonolento do planeta para outro. Suas palavras, sua presença, até seu silêncio. Eles são como pequenas estrelas me guiando para frente, e eu os valorizo profundamente. Até a próxima, que o universo gire suavemente ao seu redor.